logo de primeira, exige muito investimento, exige muita inteligência, e nós colocamos aí esse símbolo, que é o símbolo universal, símbolo feito pela ONU, a Organização das Nações Unidas, para indicar a pessoa com deficiência. Normalmente nós usamos, e também é válido, o símbolo da deficiência física, aquele símbolo que tem a pessoa numa cadeira, mas esse é o que representa todos ou todas as deficiências. Esse ministério começou quando Deus colocou a Maria Eduarda na nossa vida, e antes de lermos a palavra, antes da minha reflexão, a Orlene vai dar um testemunho. Graça e paz, igreja. Quando eu olho para essa foto, eu agradeço pela vida, independente de como ela venha para a gente. É uma bênção poder ter filhos. É uma potência gerar uma bênção poder gerar uma vida dentro da gente. Só que quando eu olho essa foto, ali, a Duda está numa incubadora na UTI. E eu não imaginava que fosse assim, não. Então eu vou contar um pouco para vocês de como foi, né, a gestação, de como foi a notícia da gravidez. Mulher, assim, eu falo por mim, eu sentia que eu estava grávida, e eu liguei para o médico e pedi um beta-HCG. Beta-HCG, para os homens que não sabem, a não ser os médicos, é o exame que diz que você está grávida acima de um número lá. E eu não tinha impressora em casa, estava quebrada, e eu queria dar a notícia para o César estava na rede, e eu vi o resultado, e vi na internet, peguei, e falei, eu preciso falar para ele. Falei, como é que eu vou contar para ele que eu estou grávida? Não sei, quem está, né, que está grávida, ou quem já esteve grávida, quer colocar essa notícia para fora, e quer contar, fica com aquela coisa aqui parada, e você precisava contar, só que a gente tem que pensar como que você vai dar essa notícia. E eu peguei, escrevi o resultado, beta-HCG, coloquei acima de tal positivo, abaixo negativo, e botei no envelope, fui lá na rede levar para o César. E ele abriu o envelope, e ele falou, o que é isso? Eu falei, como assim que é isso? Eu falei, lê direito. Eu falei, o que é beta-HCG? Né? E eu fiquei frustrada. Né? Eu falei, como assim? Eu estou grávida. E ele continuou na rede. Ele não processou a notícia. E aquilo me deixou muito brava. Aí depois ele veio conversar comigo e falou, não é assim, você devia enrolar uma meinha, numa caixinha, para marcar o momento. E eu frustrada, porque eu desenhei o negócio e ele não entendeu. Então não façam isso que eles não vão entender. A partir daí, tem muita gente que espera o 3º mês para contar, para saber se está tudo bonitinho, contar, porque tem muitos casos de aborto, e realmente tem. Mas eu nem pensava em nada disso, eu queria dar a notícia, eu queria contar para todo mundo. E 10 dias depois do dia que eu fiquei sabendo, a gente tinha a festa de aniversário do César, 100 e poucas pessoas. E no meio lá do parabéns, eu tiro a meinha do jeito que ele queria. E aí contei para todo mundo, e foi uma choradeira e uma alegria. E aí a gente curtindo a gestação, e aí fazendo curso de pais iniciantes nos hospitais, escolhendo hospital. E eu falava para o médico, eu quero uma suíte presidencial, porque eu tenho muitos amigos, eu vou levar todo mundo lá. Ele falou assim, mas não é festa. Eu falei, não, mas meu primeiro filho, né? Não sabia se era menino ou menina, eu quero contar, eu quero que todo mundo vá, a gente tem muitos amigos, graças a Deus, então eles vão nos visitar e tal. E ele falou, Orlene, não é festa. E eu, sem entender isso, e fazia os exames, e eu fiz a transcendência nucal no período certo, no momento certo, e não apareceu nada, a médica ok, está tudo bem com a Maria Eduarda. Fiz todos os exames, está tudo bem, está tudo ótimo, vai nascer saudável, porque a gente quer escutar isso, irmão, né? Outro dia veio o irmão aqui, com o Marcinho, né? Que estava aqui, e a nossa oração é sempre essa, que venha saudável, que venha com saúde, porque é isso que a gente quer, né? A gente quer uma criança saudável. A gente não quer nenhum tipo de doença, anomalia, deficiência, a gente ora e sempre pede uma criança saudável. E
já estava no 7 meses de gestação, 7 meses e meio, e eu pedia direto, ai, doutor, eu quero ver a cabecinha, quero ver a mãozinha, quero ver o tamanho. Ele falou assim, não vou ficar te dando um monte de ultrassom desnecessário. Você vai fazer nos momentos certos. E aí você perguntava para a médica, como é que é? Deixa eu ver o roxinho. E as médicas sempre disseram, gente, isso aqui não é festa, isso aqui é sua filha, eu preciso ver só se ele está bem. E aquilo ia me frustrando. Eu falei, nossa, que coisa chata, né? Eu doida para comemorar, para mostrar, para postar a fotinha do bebê, a carinha, se parece comigo, César, enfim. E eu tinha um ultrassom marcado. E por conta disso, de tantos ultrassons, o meu médico falou assim, não, você vai fazer ultrassom dia 23 de agosto, que é o próximo ultrassom. Não vou te dar ultrassom nenhum. Fui procurar uma outra médica. Falei, não, eu quero outro ultrassom. E a médica, não, espera seu médico, vai fazer seu ultrassom nessa data. E eu fui. Quando eu entrei na sala, o médico fez o ultrassom, ficou mudo, falou, Orlene, vai para o corredor, dá uma volta, tal. Dei essa volta, voltei, e o médico continuou fazendo ultrassom. E a cara dele começou a ficar assustada. E ele olhava para a enfermeira e falava, você está vendo isso? Ela falou assim, estou. E o César, como sempre, com cara de paisagem, sem entender nada. E aí, o médico, eu falei, doutor, está acontecendo alguma coisa? Ele falou assim, olha, é uma questão de vitalidade, porque assim, eu não estou entendendo, a sua placenta não está mais nutrindo a Maria Eduarda, só que ela continua respirando, continua tendo os batimentos. Eu vou ligar para o seu médico. Aí ele pediu para sair da sala, ligou para o médico, e aí chamou o César e falou assim, olha, tem que ir para o hospital. E aí eu falei, não é possível, eu não fiz a bolsa. Como é que eu vou para o hospital sem fazer bolsa? Né? Grávida adora ficar comendo, eu tinha comido sorvete, tinha sujado a roupa, eu não posso ir para o hospital assim, suja, eu vou para o hospital. E eu cheguei no hospital, aí o César no carro ligou para a irmã dela, leva a câmera. Naquela época era câmera, não tinha esse negócio de celular e tal, ficar filmando, leva a câmera. Eu falei, você está louco, levar a câmera para quê? Não vai nascer hoje, não vai nascer hoje. E aí eu cheguei no hospital, eu tinha ido uma vez e as enfermeiras já me conheciam, que eu tive uma crise respiratória. E a enfermeira virou para mim, vai nascer hoje. Eu falei, de jeito nenhum, hoje não vai nascer. Eu não consegui a suíte presidencial. Eu não tinha feito a bolsa. Eu não terminei o quarto, tinha saído um pouco antes para comprar o roda-meio do quarto, não vai nascer hoje. Aí meu médico chegou, segurou na minha mão e disse, Orlene, a Duda tem mais chances aqui fora do que aí dentro. A gente vai fazer o parto agora. E eu fui para a sala de cirurgia, e eu fiz curso para ter parto normal. Fiz um monte de fisioterapia, aquela coisa toda. E aí eu falei, não, doutor, não pode ser. Ele falou, pode sim. Bom, fomos para a sala de parto, tive que fazer cesárea. Maria Eduarda nasceu. O doutor pegou ela, me mostrou, aí amor à primeira vista, né? Quando você vê a carinha lá. Só que aí, minha felicidade durou pouco tempo, porque veio uma médica em seguida e disse assim, olha mãe, estou levando sua filha, que ela tem sintomas de síndrome, estou levando ela para a UTI. Eu olhei para o César, pediram para tirar o César, que o César não podia ficar lá, porque eles iam acabar de fazer a costura, enfim. E meu médico olhou e falou, falei, e aí, doutor, que história é essa? Como assim? Fiz um monte de ultrassom que o senhor pediu, não sei o quê. Ai, Orlene, vamos ter paciência. Eu fui para a sala de recuperação. Eu fiquei 2 horas na sala de recuperação, porque o meu braço não parava de tremer. E eles não conseguiam me liberar da sala, porque eu estava nervosa, eu não sabia o que estava acontecendo. Daí eu desci, isso já eram 11 da noite, a Maria Eduarda nasceu às 7h30. Eu desci para o quarto, aí minha mãe estava lá, estava o César. E eu falei para o César, você tem que ir descobrir o que está acontecendo. Tá bom, eu vou levar sua mãe, quando voltar eu passo na UTI. E eu falei para minha mãe, mãe, disseram que tem alguma coisa de síndrome. Né? Falaram alguma coisa de síndrome. Minha mãe olhou para mim e falou, filha, que ela tiver, ela é nossa, ela é sua. Te amo, mãe. Obrigada. E daí eu fiquei naquele desespero e vinha uma enfermeira e eu falava para a enfermeira, o que é isso? Ela, calma, filha, Deus está no controle de todas as coisas. E eu esperava o César não voltava, César chegou no quarto quase 2 da manhã. César segurou na minha mão e disse, olha, ela tem síndrome de Down. Ah, irmão, ninguém quer. Ninguém quer. A gente não pode ser hipócrita, porque você quer um filho lindo, saudável, você quer sair no 3º dia do hospital. Você não quer ficar lá 25 dias na UTI.
E foi 25 dias que eu fiquei na UTI. E eu não pude sair no terceiro dia. E eu via as mães saindo no terceiro dia, e aquilo me dava uma frustração tão grande. O chão se abre, irmão, de uma tal maneira, porque há um medo do desconhecido tão grande, você não tem noção do que é isso. Eu nunca convivi com ninguém com síndrome de Down. O que eu sabia? Eu sabia das pessoas que eu encontro por aí, que eu vejo, mas eu nunca convivi. Eu não sabia. E aquilo me deu um medo tão grande. Só que Deus, Ele estava com a gente o tempo todo, como diz o pastor Laudo. Deus mandou um monte de enfermeira conversar com a gente. Deus mandou um monte de enfermeiro trazer a mensagem para a gente. E daí, aquela noite, a gente não dormiu, a gente passou em claro. E aí, passava 1000 coisas pela minha cabeça. Eu pensava, Maria Eduarda vai casar? Como é que vai ser a vida dela? Será que ela vai? Porque casar, para mim, era ir para o mundo. Era se tornar independente. Quando a gente for embora, ela vai ter alguém para ficar com ela. Enfim. Eu falei, e a família? O que minha família vai achar disso? Né? Quem é o culpado disso? Eu falei, Deus, por que eu? A gente pergunta, irmão. Você acha que não? A gente pergunta, por que eu? Por que comigo? E eu fiz essa pergunta para Deus inúmeras vezes. Por que eu? Por que o César? E naquela noite a gente passou em claro. E a gente tinha que falar para a família. E eu virei para o César e eu falei o seguinte, você vai falar na lata. Você vai falar para todo mundo. A gente não vai esconder isso de ninguém. E o César foi ligando e foi falando. A Larissa até tinha 15 anos na época. Ela disse que quando passar com a Maria Eduarda pelo corredor, que fica aquele vidro, né, para os pais orarem, que ela tinha já visto, percebido algumas características da Maria Eduarda. E daí, irmão, nossa luta começou. E eu achava que os amigos não iam mais querer ficar perto da gente, que não iam querer a gente, porque a gente é preconceituoso, não adianta falar. Hoje ainda existe preconceito com gordo, magro, negro, deficiente, por que eles iam querer ficar perto da gente? E aí Deus foi fazendo milagre, porque foram tantas ligações, foram tantas visitas, todos os nossos amigos e parentes ligando, nos dando força, nos apoiando naquele momento tão difícil. E aí eu lembro que o pastor, a gente, na época, frequentava a igreja metodista, o pastor Fernando chegou. E eu não tinha visto ainda a Maria Eduarda, porque isso foi de madrugada, ele chegou logo pela manhã. E aí a enfermeira dizia que confirmava a síndrome de Down através do exame chamado cariótipo. E o pastor chegou e falou assim, Orlene, então, tudo bem, que bom, né, a Duda e tal. Eu falei, não, pastor, olha, ainda tem uma chance, né? Tem uma chance. Ela pode ainda não ter a síndrome de Down, porque só esse exame cariótipo que vai dizer que tem ou não. Eu ainda estou esperando pelo milagre. Ele segurou minha mão e disse, você não está entendendo. O milagre já aconteceu. E realmente, a Maria Eduarda é um milagre nas nossas vidas. A psicologia explica que esse momento da negação, né, passa pelo período do luto. Esse período a gente diz que ele durou 24 horas. Porque das 24 horas, né, que a Maria Eduarda nasceu, foi tanta manifestação de amor e carinho pela nossa vida e pela vida dela, que realmente o milagre aconteceu. E daí, irmão, a gente descobriu que a gente ia ter que ficar na UTI. No dia seguinte, né, quando eu acordei, eu tinha que ver a Maria Eduarda pela primeira vez, depois do nascimento. Eu não consegui ir andando, eu não tinha forças, eu fui de cadeira de rodas até a UTI. E a médica falou, e aí, o que você sabe da sua filha? Eu falei, não sei nada não, não faço ideia do que é essa síndrome. E ela pegou a Maria Eduarda, e começou a mostrar os detalhes no ouvido, na orelha, na nuca. Eu falei, e aí, doutor, o que é? Eu falei assim, olha, Orlene, é assim. Ela vai ter uma vida comum, só que eu vou te falar por partes. Hoje a gente tem que investigar, porque as crianças com síndrome de Down, elas nascem com más formações.
Ela nasce com uma malformação no intestino, no crânio, no quadril. Então, todo dia a gente vai fazer um exame diferente na Maria Eduarda. Olha, irmão, isso durou 25 dias. 25 dias. Eu indo e voltando para aquela UTI. Às 7 da manhã e à meia-noite a gente saía de lá. Todo dia fazia um exame e reviravam a Maria Eduarda do avesso. Aí a gente brinca que quem pai de UTI aguenta qualquer negócio, né? Porque você fica lá 25 dias, você fala, estou pronto para qualquer coisa. Mas não é assim, não. Porque depois que a gente saiu da UTI, a gente foi para o mundo, né? Aí a gente foi para casa. E aí a gente começa a procurar, e vem um batalhão de informação. E você tem que levar em físio, em fono, em TO, enfim, em um monte de terapia, você tem que levar na PAI, aí a gente leva em médico especialista, e médico especialista começa a te falar como é que vai ser na adolescência. Chegou um dia que o médico falou assim para mim, eu liguei para ele e falei, Maria Eduarda está com a coriza. Ele falou, pega um colírio, envolve num papel de alumínio, pinga um negócio azul e põe no nariz dela. Eu falei, não, o senhor não entendeu, eu só quero pingar um rinossoro no nariz dela. E eu terminei a ligação, eu comecei a chorar, porque eu falei assim, não quero isso, eu não quero. Deus me deu uma filha comum. Deus me deu uma filha como qualquer um de vocês. E eu quero tratá-la da mesma forma. E a partir daquele momento eu falei, a gente vai ter que mudar o nosso olhar. A gente vai ter que olhar a Maria Eduarda como um ser comum, como qualquer outra pessoa. E a partir dali, a gente começou a nossa nova luta, a luta pela inclusão. Então, Maria Eduarda foi fazendo as terapias, e a nossa maior dificuldade aconteceu mesmo quando foi procurar a primeira escola. Vocês não têm noção o que é isso. A gente já estava... A gente tinha um filho especial, a gente falava para o Senhor, Senhor, ela é bênção, ela veio para o seu mover nas nossas vidas, porque realmente eu falo que o César é um ser muito mais evoluído do que eu, porque ele lidou bem melhor com essa situação e Deus fez um trabalho maravilhoso na vida dele, que o César é outra pessoa depois do nascimento da Maria Eduarda. A fé dele aumentou de uma tal maneira que isso facilita toda essa aceitação, toda essa luta pela inclusão, pelas coisas, mas já eu não, já eu sofro um pouco mais, né? Já me magoou um pouco mais essa questão de rejeição, de você levar num lugar, eles olharem torto, porque a sociedade, assim como eu, não estava preparada para essa notícia, né? O que eu conhecia das pessoas com síndrome de Down? Nada. Então, eu lembro uma irmã aqui da igreja falou assim para mim, ela fala? Eu falei, fala. Né? Isso me incomoda? Não, porque eu também era assim. Eu também não sabia nada. Só que a gente criou esse movimento para mudar a sociedade. Porque é muito difícil, irmão, você lidar com os olhares de incapacidade. Então, quando eu fui levar a Maria Eduarda para a primeira escola, eles falaram, não, mas precisa de um acompanhante. Eu falei, mas você nem viu minha filha, você nem sabe, você não, o que você está falando? Você vai pagar uma taxa a mais para outra pessoa ficar olhando ela. E aí você vai levando para uma escola, para outra, até que chegou uma escola que nos recebeu muito bem, e a gente colocou a Maria Eduarda. E eles sabiam lidar com ela lá também? Também não, mas foram aprendendo e tendo a oportunidade de aprender aos poucos, né? E a gente dá sempre todo o suporte para as escolas de psicólogas, fonos, para que eles aprendam a lidar também, né? Tem uma outra irmã aqui da igreja que me contou um episódio muito triste, irmão, que isso há uns 10 anos, mas há 10 anos isso está muito perto. Eles juntavam crianças com síndrome de Down, com autismo, com qualquer transtorno na sala de escola pública e trancava a sala. Isso é inclusão? Isso não é inclusão. Não é isso que a gente quer para a Maria Eduarda. E a inclusão, ela tem que acontecer em todos os lugares, na igreja, na escola, nas ruas. Só que a sociedade ela não está preparada para isso ainda, infelizmente. Assim como eu também não estava preparada quando eu recebi a notícia, né? Assim como qualquer criança que você tem algum problema na sala, ou porque ele é inquieto, ou porque ele tem algum déficit de atenção,
Vem mãe e pai querendo já trocar o filho da sala para poder não lidar com isso. E não é isso que a gente quer, né? Agora eu penso, porque a criança é inquieta, o pai quer trocar de lugar, imagine quando está no rosto, né? O estereótipo, porque tem síndrome de Down, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Então é muito difícil para a gente lidar com esse tipo de coisa, com esse olhar de incapacidade. Então, nosso chamado, a gente entende que Deus nos deu a Maria Eduarda para que a gente mude um pouco esse olhar. E principalmente aqui na igreja, que a gente possa olhar com os olhares do Senhor, né? O olhar de Cristo, escutar com o ouvido de Cristo, ter essa paciência. Maria Eduarda é capaz sim, ela vai aprender, mas todo mundo tem seu tempo. Você tem seu tempo. Ninguém é igual a ninguém. Todos nós somos diferentes. Me alegrou tanto quando a Duda foi para a salinha, trocou de sala, e o Ciro virou para mim e falou assim, Orlene, eu queria tanto aprender um pouco mais sobre a Maria Eduarda, sobre a síndrome de Down. Olha, eu comecei a ler. Isso é tão bom. Porque é só isso, gente, é desconhecimento. Se você for atrás, se você estudar. Tem médicos que a gente leva, que fala, desculpa, eu não sei como lidar, não sei como tratar. É um ser humano, é uma vida. Quando a Maria Eduarda nasceu, a gente também não sabia. E a gente foi atrás. Então, nosso pedido hoje é isso, que vocês saibam olhar com o olhar de Cristo, né? Que exista mais generosidade, paciência, amor, principalmente. É muito difícil a gente chegar num lugar e a gente ter aqueles olhares, nossa, às vezes eu vou em oficina de culinária, as mães começam já a ter um ciricutico. Nossa, será que a menina, será que ela sabe pegar ou será que ela vai bater no meu filho? É assim. É triste escutar isso, né? Mas é assim, infelizmente. São poucas escolas que querem, mas quantas negativas de escola eu tive em 2019? Quantas escolas inventaram desculpas esfarrapadas? Porque a gente não tem vaga. Porque já tem uma criança numa sala. É muito difícil. É muito difícil. Por isso que eu falo, quando você recebe essa notícia de um filho especial, o difícil não é receber essa notícia. O difícil, para mim, foi saber que eu vivo numa sociedade preconceituosa, infelizmente, e saber, o que mais me gerava dor era de saber se a Duda ia ser aceita pelas pessoas. Se a Duda ia ser aceita por essa sociedade que é cega. Que é cega. Porque as pessoas estão acostumadas a ver crianças, a ver os adolescentes com síndrome de Down, os adultos com síndrome de Down, que são totalmente diferentes das crianças de hoje. Antigamente, os pais não levavam as crianças para a escola. E quando levavam, elas eram aprisionadas dentro de uma sala de aula. Hoje, não. Hoje a gente leva para o berçário, a gente leva para o mundo, logo cedo a gente mostra. Antigamente as famílias escondiam. Outro dia teve uma reportagem numa TV de um reality show, de uma casa com pessoas com síndrome de Down, que o rapaz estava feliz por ter lavado uma louça. A Maria Eduarda sabe lavar louça. Então, assim, não dá para comparar, e aí cria uma visão deturpada, porque aí mostra uma coisa sem esclarecer de como é hoje. Eles são assim hoje, as pessoas têm essas dificuldades porque não lhe eram apresentadas nenhuma forma de aprendizado. Só que hoje é totalmente diferente. Hoje é totalmente diferente. Então, a gente quer mostrar com o Em Movimento exatamente isso, que as pessoas são capazes, cada pessoa tem seu dom. Se a Maria Eduarda demora para aprender a ler, se aprender a estudar, ok. Só que ela tem várias belas outras coisas que ela faz que qualquer outra criança não enxerga. A Maria Eduarda fala com todo mundo. A Maria Eduarda fala desde do moço que está varrendo a rua ou do mendigo que está deitado no chão. Ela não vê diferença. A criança não vê diferença de ninguém, de classe social. E é assim que tem que ser. A gente foi muito abençoado na UTI, porque Deus mandou inúmeras pessoas para nos apoiar. Eu lembro que nesses 25 dias, eu lembro de uma moça da limpeza, que nos momentos mais críticos, nos momentos mais difíceis, essa mulher aparecia louvando e varrendo. Louvando e varrendo. Aí ela olhava para mim e falava assim, vai ficar tudo bem, irmã.
Eu fui procurar essa moça no último dia, eu não achei. Eu não achei. E eu tenho certeza que Deus mandou esse anjo para cuidar da gente naquele momento difícil. Assim como Ele manda hoje pessoas maravilhosas, terapeutas, essa igreja fantástica que nos acolheu, que nos abraçou. Eu posso dizer que nos momentos também mais críticos, porque não foi só na UTI, está sendo, porque colocar uma pessoa com deficiência no mundo é muito difícil. Então, Deus já usou, obviamente, o pastor Samuel, o pastor Lauda, a Nath, inúmeras pessoas para falar com a gente nos momentos mais difíceis. Desses momentos onde você chega num lugar, a pessoa não nos recebe bem, ou um médico não quer nos atender, ou uma escola não quer nos atender. Eu lembro de uma pregação daquele menino, pastor, Adams. Que é isso? Você tem uma pessoa deficiente numa cadeira de rodas, que não fala, que não se manifesta, só que ele manifesta através do agir do Senhor. Todos somos iguais. Todos nós temos nossas capacidades e nossas incapacidades. E não é por isso que a gente é menos ou mais que o outro. Então, que fique hoje uma lição para vocês, irmãos, que a gente possa olhar como Cristo olha para nós. Que a gente possa escutar também dessa mesma forma. Que a gente possa ter paciência. Que a gente possa olhar com amor, sentir com amor. E não tenha medo. É uma criança como outra qualquer. É um ser humano como outro qualquer. A gente tem as nossas habilidades. Eles têm as deles. A gente pode conseguir e chegar muito longe se a gente persistir. Então, meu pedido hoje é que vocês não desistam das pessoas com deficiência. Se você tiver alguém em casa, no trabalho, na rua, saiba olhar com capacidade e principalmente com amor. É isso que a gente espera de vocês. Obrigada. Fica aqui porque você disse que eu tenho cara de paisagem. E na verdade é a paz que excede todo o entendimento. Amém? Porque ao terceiro dia eu não saí do hospital, mas eu estava com aquele que ao terceiro dia ressuscitou e nos mostrou a vida eterna. É importante falar um pouco dessa construção histórica. A Ordane já contextualizou um pouco, mas é exatamente o desenvolvimento social que excluiu as minorias, que excluiu as pessoas diferentes. A sociedade ela foi construída num padrão. E o que era diferente, uma época foi subjugado, escravizado, foi colocado em instituições para tratamento. E hoje nós temos a convivência maior. Hoje, quando se pensa em inclusão social, está na pauta do dia. Hoje nós temos visto cada vez mais materiais nas diversas mídias falando da inclusão. Na inclusão escolar, que está fazendo aí os seus 20 anos, que essas pessoas passaram a ir para o ensino regular, mas mesmo assim, ainda temos muitas dificuldades, porque não houve convivência, não houve, por parte da sociedade, essa aceitação. Na verdade, o que nós tínhamos, eu gosto de usar essa figura, essa metáfora do bonsai. O que nós tínhamos, de certa forma, pensando na pessoa com deficiência, era um espaço limitado. Porque fica bonitinho. Ai, que lindinho.
Vamos cuidando, com muito cuidado, porque é frágil, porque é pequenininho. Olha, e assim nós vamos podando, vai ficar lindo. Dentro da síndrome de Down, um dos desafios é desinfantilizar. Porque para algumas pessoas são eternos bebês. Maria Eduarda tem 6 anos. E a mãe dela, essa leoa aqui, a esposa que Deus me deu para enfrentar isso. Quando alguma pessoa às vezes fala assim, oi bebê. Aí ela fala assim, não, ela não é bebê. Olha, ela já tem 7 anos. Por que bebê? Mas é assim que a sociedade se acostumou a tratar como um bonsai, a tratar como uma arvorezinha que não vai crescer. Se você não incentivar, não investir, se não der espaço, não incluir, não vai crescer. Se sempre podar, trabalhando com a ideia de incapacidade, não vou deixar ela fazer isso porque ela não vai conseguir. Deixa eu tentar. Deixa. Mas pode se machucar. Deixa. Se nós sempre podarmos, nós não veremos as possibilidades, nós não veremos as capacidades. E aí é que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, então, o texto. Que bom, graças a Deus eu coloquei o texto aí, no slide. Que assim, Samuel, está lá, ó, já estava registrado. Que bom, fico feliz que o Espírito tenha trabalhado em nós da mesma forma, em Romanos 12, de 1 a 8, com essa ideia. Por que nós falamos de incluir fora da caixa? Porque essa é a inspiração que Cristo nos dá. Ele rompeu as barreiras, ele não enxergava as limitações, ele enxergava as possibilidades. Ele não colocou as pessoas dentro de caixinhas e ele fazia diferente. Ele tinha uma criatividade, ele provocava as pessoas a pensar fora de um padrão para a época, fora de um padrão do que se tinha como limitação. E lá em Romanos 12, versículo 1: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer. Esse trabalho, esse movimento, o movimento inclusivo com os voluntários, é o nosso serviço, é a nossa entrega a Deus. É o que nós fazemos de coração para adorar ao Senhor, sabendo que o que Ele colocou para nós poderia ser só os cuidados para com a Maria Eduarda. Nós poderíamos nos dedicar apenas a ela. Mas Deus foi trabalhando no nosso coração e juntando pessoas para que pudéssemos semear em outras frentes, em outros lugares. Versículo 2: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança das suas mentes. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável a Ele. Por causa do dom que Deus, na sua bondade, me deu, eu digo a vocês todos: não se julguem melhores do que realmente são. Ao contrário, sejam modestos nos seus pensamentos.
E cada um julgue a si mesmo, conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim, como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos que estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo, portanto, usemos os nossos diferentes dons, que nos foram dados pela graça de Deus. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, que façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é servir, então devemos servir. Se é ensinar, então ensinemos. Se é animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que a use com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Todos têm um dom. Todos têm uma possibilidade. E Cristo nos mostra que nós devemos procurar, que nós devemos olhar para as possibilidades. Quando eu penso em inclusão, nos projetos que nós desenvolvemos, daqui a pouco eu vou mostrar um pouco do que a gente faz, mas eu tento fugir do padrão. E quando eu conversei com a Orlene sobre a dinâmica de hoje, eu falei, vou levar a instrução sensorial, que é o que nós fazemos, essa pequena introdução. Ela, será? Mas lá na igreja, você falou com o pastor Samuel? Eu falei, o Samuel disse que eu tenho carta branca. Quando ele me convidou para hoje, eu falei, tá certo disso, pastor? Porque a gente vai fazer umas coisas diferentes. Não, pode. Eu falei, parece insano da sua parte, não é? Mas nós vamos provocar a igreja. Quando eu falei com a Karime, vamos ver se a gente consegue alguém para fazer a interpretação em Libras, e ela foi atrás e conseguiu o Diego. Várias igrejas, irmãos, eu tenho acompanhado, não conseguem semear a palavra, porque a pessoa surda, quando ela bate na porta da igreja, ninguém consegue se comunicar com ela. Nós temos alguns ministérios trabalhando com essa comunidade, mas essas pessoas estão aí, nós não podemos incluí-las numa caixinha e dizer, não, olha, aqui na igreja não. Nós começamos a pensar na acessibilidade do nosso espaço físico. Temos conversado em como provocar isso. Eu tinha uma ideia um pouco mais insana, mas desisti, né? Que era chegar aqui de cadeira de rodas, como em alguns lugares eu vou, algumas empresas, algumas escolas. Mas aí eu pensei, não, vai causar um pouquinho demais com a igreja, mas vamos olhar para os nossos espaços. Vamos ver se nós temos a acessibilidade que Cristo pede para nós, renovando a nossa mente, olhando para aqueles que não são como nós. Graças a Deus, a comunidade tem acolhido muito bem a Maria Eduarda, tem acolhido muito bem a Orlene, a mim, e tantas outras pessoas que nós vemos aqui, que tem a sua dificuldade, tem a sua deficiência, e que a comunidade não vai seguindo o padrão do mundo, porque o padrão do mundo traz limitações. O padrão do mundo coloca as pessoas em caixas, limita e diz, é até aqui. Só que a missão da igreja, a missão do cristão, é renovar a sua mente, é imitar a Cristo, é pensar diferente e não limitar a obra de Deus.
Porque não somos nós que vamos dizer aonde a pessoa vai ou aonde não vai. Deixa Deus agir. Algumas vezes, em casa, eu não tenho resposta para os desafios. Não são fáceis. Mas a minha oração é: Senhor, a Maria Eduarda não é minha. A Maria Eduarda é sua. Não sei, não sou eu que tenho todas as respostas. Eu não sei o que fazer diante desse desafio. Eu não sei o que fazer diante de tantas portas fechadas. É o Senhor que tem que trabalhar, agir. Porque foi Deus que colocou a Maria Eduarda em nossas vidas. São e somos todos obras de Deus. Cada um vai colaborar com o corpo. Cada um vai colaborar com o reino da forma com que puder. E às vezes é o abraço da Maria Eduarda, é o sorriso dela naqueles momentos difíceis em que eu encontro Deus. Porque ela pode não compreender tudo que está acontecendo de exclusão, de preconceito, de negação. Às vezes a luta para achar uma escola, para achar algum lugar, está comigo e com a Orlene. E nós estamos enfrentando isso e preservando. Mas ela tem a paz. Ela nos mostra num sorriso, num olhar, num beijo, num eu te amo, papai, eu te amo, mamãe. O amor de Deus para conosco. E foi assim, a serviço, que nós pegamos essa semente que Deus colocou. Logo no início, a gente decidiu contar para todo mundo, não esconder, porque esse era um comportamento de algumas famílias, historicamente. Colocavam as pessoas dentro de casa e ficavam lá, não saíam, não tinham convivência social. Foram criadas dentro de casa, dentro de caixinhas, dentro de quartos. Como é que vão saber lidar com a sociedade se não enfrentarem os desafios? Ah, mas é muito para ela, é muito difícil. Alguém tem uma vida fácil aqui? Se tiver, me dá a fórmula, porque eu não conheço. A orientação que eu recebi é que nesse mundo nós teremos aflições, mas sigamos com fé, com paciência, com esperança, porque Deus, por meio de Cristo, venceu o mundo e nós vamos vencer. Agora, se eu deixar a Maria Eduarda dentro de casa, deixar a Maria Eduarda dentro de uma caixinha, porque assim vai ser melhor para ela, vai ser mais fácil para ela. Não, vai ser melhor para os pais. Não, nós precisamos ir para o mundo. Nós precisamos semear. E essa semente começou logo no início. Nós começamos a contar para todos, da família, para os amigos. Comecei um blog, tem o blog da Duda. Ainda coloco algumas coisinhas lá no hashtag DudaALR. E aí nós fomos juntando pessoas para formar o IN, Movimento Inclusivo, que é um movimento cristão, é um movimento que tem como intenção cumprir o mandamento de amar a Deus acima de todas as coisas, mas amar o próximo como a ti mesmo. E logo quando nós pensamos nesse movimento, e logo a primeira vez que nós falamos do IN, para falar dessa identidade visual, da plataforma que a Larissa e colegas na faculdade desenvolveram,
nós colocamos esse texto. E pessoas foram vindo, novos voluntários, comemoramos 1 ano aí. O pastor Samuel fez referência, ele esteve lá conosco, a Karime, o Eliezer. Que reúne os integrantes, são todos voluntários. Nós criamos aí algumas palavras de efeito para provocar, não é? O pensamento. Inconformados com a cegueira, porque a sociedade ela não olha, ela não enxerga essas pessoas. Quando enxerga, fica indiferente, paralisado. E é assim, lamentavelmente, nas escolas, nas empresas, por vezes nós não sabemos lidar. Então, isso é natural do ser humano. Eu não sei lidar com o diferente, o que eu faço? Se afasta. Ou, pior, tem aqueles que atacam. E aí nós vemos tanta violência dentro dessa diversidade humana de maneira geral. E a intenção? Incluir fora da caixa, instigando diferentes olhares, a fim de acolher e inserir a pessoa com deficiência nos diversos segmentos sociais. E a gente atua com o nosso programa de voluntariado, o IMIN, que aliás para 2019 as inscrições estão abertas. Se vocês olharem as nossas redes sociais, nós estamos reunindo voluntários para os projetos de 2019, que vão visitar escolas por meio do núcleo InSchool, o InCompany, que é o núcleo corporativo, que visita empresas e faz palestras, um café sensorial, uma dinâmica nas empresas, e o InLaw, que é o núcleo jurídico, que é um grupo de pesquisa que estuda os direitos da pessoa com deficiência, que eu coordeno lá na Faculdade de Direito, junto ao mestrado da FMU, que é, na minha área de docência, o meu trabalho lá com os alunos do direito. Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado. Eu sou grato a Deus pela vida da Maria Eduarda, sou grato a Deus pela comunidade que nos acolheu, eu sou grato a Deus porque aqui nós tivemos acolhimento, porque nós tivemos uma equipe da educação infantil que foi buscar o que fazer, não simplesmente excluiu, não teve um comportamento como no mundo nós vemos, de falar, não sei o que fazer, não vou fazer, não é problema meu, é problema da família, é problema da escola. Não, irmãos. Se nós somos do corpo de Cristo, incluir, para que todos tenham a possibilidade de realizar a obra, para que todos possam colaborar com esse corpo. O problema é meu, é seu, é nosso. Nós temos que agir. A minha oração de gratidão a Deus pela vida dos irmãos e que Ele permita que nós possamos olhar diferente, que nós possamos renovar as nossas mentes, olhar para as escolas, olhar para os locais de trabalho e perguntar: onde estão? Onde estão aqueles que fazem parte do corpo, mas que a sociedade tem excluído? Fica a minha provocação. E oração, para que os irmãos possam buscar, perguntar, incentivar a inclusão das pessoas com deficiência e que colaborem conosco. Quem quiser também colaborar,
Eu vou pedir para a Larissa me ajudar aqui, Larissa, e trazendo... Nós, no movimento, temos uma expressão de gratidão. Pastor Samuel, por favor. Que é uma canequinha para servir, porque a caneca, ela serve para servir. Então, como momento de gratidão, uma ação de gratidão ao pastor Samuel por ter aberto a oportunidade, ao Diego. E eu vou sortear uma caneca também e um livro, uma reflexão. Tem um cenáculo aí? Tem, né? Nesse devocional diário, no cenáculo, eu escrevi uma mensagem sobre as pedras pelo caminho, e tem um outro testemunho aqui também do nascimento da Maria Eduarda. Eu vou sortear ao final. Como é que nós vamos fazer esse sorteio? Tem uma caneca e um devocional do No Cenáculo. Só mandar o nome no WhatsApp do IN, tá lá, o 11 99960 2516. Tem aqui, nós vamos receber os nomes, e aí eu vou sortear 2 nomes. Quem quiser concorrer, só mandar o nome para cá. Mais uma vez, obrigado comunidade, obrigado igreja, por ter permitido que a família expresse o sentimento de inclusão. Deixo um agradecimento especial à equipe da educação infantil, na pessoa da pastora Lívia, assim, né, chamada aqui no microfone, né, do ministério, e a todos, né, a Orlene citou Ciro, mas a gente sabe do trabalho de todos, que acolhem a Maria Eduarda lá em cima, e que permite que a gente possa semear na vida dela, não só em casa, mas também na igreja, a palavra, de ir e incluir, seguindo a Cristo. Que Deus os abençoe. Obrigado. Esse convite foi lá por volta de novembro, né? O que a gente se falou foi ano passado. Esse convite foi fruto de um vídeo que eu assisti no YouTube, né? O que despertou, aí vocês nem sabem disso. Quando eu vi uma mãe falando no YouTube, ela tinha uma filha com necessidades especiais, um filho, perdão, e no caso era uma necessidade especial que não se comunicava, não tinha muitas dificuldades, e aconteceu tudo aquilo que vocês disseram, né? Toda uma exclusão, e um dia, numa festa de crianças que dormiam à noite, né? Faziam aquela virada do pijama e tal, aquela mãe disse que levou o filho para o começo da festa, mas ela sabia, como sempre, ela tinha que buscar à noite, porque era difícil, né? Tinha tantas coisas, e uma mãe falou: não, você não vai levar seu filho embora. Você assistiu? E como isso foi transformador para aquele menino, para o futuro dele, tantas coisas aconteceram, e quanto que as pessoas ao redor crescem e aprendem. E eu particularmente, uma vez conversando sobre Deus com uma pessoa deficiente visual, no Piauí, ou seja, no fim do mundo, uma pessoa que não sabe, não enxerga, né? Não é capaz como a gente de enxergar o mundo que nós enxergamos, é algo que a gente vê com tanta simplicidade. Esse cara, ele aprendeu grego, traduziu o Novo Testamento, e a gente conversando sobre Deus, ele falando coisas sobre Deus, e naquele momento Deus me falava: Samuel, o verdadeiro cego nessa conversa é você. E às vezes a gente é tão prepotente, né? Porque a pessoa tem tantas necessidades em tantas áreas, né? Com certeza eu vou poder ensinar alguma coisa. E aí, quando eu assisti esse vídeo, eu falei: puxa, eu preciso falar sobre esse assunto. E Deus falou comigo: por que você precisa falar sobre esse assunto? Quem é você para falar sobre esse assunto? Vocês têm na comunidade um casal e pessoas que vivem isso, que são agentes de transformação nisso. Eles têm muito mais autoridade do que você para falar sobre isso.
E nisso nasceu esse convite. Vamos orar por esse ministério, por esse casal. Aqui o convite foi aberto, né, a todos como uma convocação. Puxa, qual será que é o meu chamado e tudo mais? Irmão, se arrisque, se aventure, tente, vá, se envolva. E essas coisas vão ficando claras com o tempo. Eu sei que eu particularmente atuei de tudo que era que você puder imaginar, até ir descobrindo as coisas que Deus me chamava, e é assim, não fique esperando o anjo com suco de laranja lá, então agora eu vou te falar o que você vai fazer pro resto da sua vida, que é o seu chamado e tal, né? Que até olhei e falei, como é que ele vai traduzir isso, né? Mas se envolva primeiro e descubra na caminhada. Não é um mapa pronto, é uma selva que você vai entrando e Deus vai na frente abrindo o caminho um dia por vez, um momento por vez. A gente quer sempre o mapa pronto porque nos dá uma sensação de segurança, estabilidade assim. E aí Deus fala, então, vem atrás e vamos ver o que acontece. É o que eles estão vivendo e o que nós somos chamados para viver também. Feche seus olhos, vamos abençoar este ministério que é deste casal, mas é nosso também como família, como irmãos deles, e eles como parte deste corpo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, primeiro porque foi uma manhã tão rica, desde o louvor até este momento, como o nosso coração aprende de tantas formas, Senhor, e hoje usando este ministério que tem como missão incluir aqueles que são tão excluídos, Deus, aqueles que de forma consciente e inconsciente nós rebaixamos, nós nos afastamos, nós evitamos, e o Senhor está nos chamando, porque Tu és aquele que se envolve com aqueles que ninguém queriam se envolver. O Senhor se envolveu conosco, nós com tantas necessidades e deficiências, o Senhor se envolveu conosco, o Senhor não nos excluiu nas nossas primeiras demonstrações de dificuldade em tantas áreas, o Senhor insiste conosco e através deste exemplo o Senhor tem inspirado este casal e todos aqueles que já estão envolvidos com esse ministério a ter o Teu olhar, então obrigado, Senhor, porque nós pudemos aqui nesta manhã ser despertados para estas realidades, não só para a nossa própria vida, como todas as nossas necessidades, que muitas vezes são tão mais profundas e tão mais difíceis, porque a gente parece que não muda, parece que a gente carrega as mesmas coisas sempre, nosso coração tão devagar para ser transformado. E o Senhor nos ensina tanto, o Senhor tem tanta paciência conosco, o Senhor nos ajuda tanto, o Senhor estende tanto a Tua mão, que nós possamos também, nesta realidade de dificuldades, necessidades especiais, sermos aqueles que sempre carregam, que sempre ajudam, que sempre se oferecem, que sempre se dispõem para de alguma forma minimizar as dificuldades, minimizar o abismo que existe, Pai. Então, muito obrigado, Pai, o nosso coração se sente renovado, porque agora enxergamos mais do que enxergávamos quando entramos aqui, e que os nossos olhos possam ver sempre, Pai, em nome de Jesus, toda esta realidade. Dê forças a esse casal, nós sabemos que é uma história em andamento, é uma história acontecendo, e no coração deles ainda há desafios, há dúvidas, como será cada uma das fases, mas hoje eles têm uma confiança em Ti que com certeza, a fé e a confiança que o César e a Aurelene têm em Ti, Senhor, eu tenho certeza que é maior do que a época antes Duda. O pós-Duda é de corações que Te amam mais, estão mais apegados a Ti e confiam em Ti mais do que antes. E nós os abençoamos como amigos, irmãos, como igreja, para que a Tua graça não falte, para que a Tua força, para que o Teu ânimo, para que a Tua misericórdia sempre esteja sobre eles. Abençoamos a Duda, que foi o exemplo de tudo que eles falaram, Senhor, que ilustrou e exemplificou tudo aquilo que nós precisamos alcançar em todas as áreas. Abençoamos a saúde, o crescimento dela, Senhor. Abençoamos todas as fases de sua vida, para que ela seja plenamente aquilo que Tu tens e aquilo que Tu sonhou para a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar
cantar esse cântico, esse louvor. Eu não sei se alguém que nos visita aqui, eu esqueci de fazer esse momento no meio do culto. Você pode levantar a sua mão bem alto, se você está nos visitando hoje. Vai chegar um livrinho até você, como uma forma de agradecimento pela sua presença. Então levante a mão bem alto, tem uma pessoa ali atrás, amiga da Val também. Sejam muito bem-vindos. Vamos cantar esse cântico para que Deus nos ajude nisso tudo e nos perdoe pela nossa indiferença, mas que haja um novo amanhã. Nós possamos, como igreja, gerar um espaço cada vez mais inclusivo para todos que têm dificuldades, sejam quais forem, e também espalharmos essa mensagem, que também é evangelho.